Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Deus pôs no meu coração a sua palavra, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém, Senhor Jesus. Quando deixamos a Deus, o abandonamos, ou quando não buscamos o conhecimento de Deus, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus nos entrega ao sentimento perverso, às paixões infames, ao desejo desenfreado, à concupiscência. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 12, se não me engano, ou capítulo 6, 4, 6, Oséias: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui em 2 Crônicas, Deus me trouxe à frente essa parte para completar a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 12, diz aqui a palavra de Deus: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Quando Roboão fortificou o seu reino, onde ele conseguiu o progresso, conseguiu tudo o que ele queria na sua vida, ele deixou a lei do Senhor. Do versículo 14 diz que ele fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Ele deixou a Deus. No versículo 5 diz que foi o profeta Semaías para repreender Roboão. E dizia: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei na mão desse Isaque. Então, meus irmãos, quando deixamos o Senhor, a palavra de Deus diz em Isaías que o nome da pessoa que deixa Deus será escrito no chão. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu aos Romanos, ao povo que estava em Roma, que eles criaram um Deus em forma de réptil. Eles blasfemaram de Deus e passaram a adorar os seus próprios deuses. Versículo 23 diz, versículo 22 de Romanos 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, eles, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificavam a Deus, não glorificaram a Deus como Deus, o Todo-Poderoso, mas se desviaram de Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel que estava lá em Jerusalém, que se desviou de Deus. Vários reis ali, que fez o povo errar. E Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, que devastou, que tomou Jerusalém e que levou preso, cativo os nobres, os que tinham a cultura, conhecimento, estudo, levou para a Babilônia para ficar preso ali, para ser escravos por 70 anos. Quando a pessoa não está no caminho de Deus,
abandona a Deus, não ora mais, não congrega, não lê as Escrituras, e o coração começa a desviar, começa a seguir após ídolos, começa a nascer vários ídolos no coração, e a pessoa passa a abandonar a Deus. E quando ela abandona a Deus, Deus entrega a ela nos seus próprios caminhos e retira o seu espírito, que convence o homem, a pessoa, do pecado, da justiça e do juízo. Então ela passa a andar em trevas, em escuridão. E começa a entrar em tudo quanto é tipo de sujeira, imoralidade sexual, depravação, lascívia, prostituição. Começa a entrar em pornografia, começa a voltar a praticar as mesmas coisas que praticava tempos atrás. Volta no vício do cigarro, das drogas, do álcool. É aquela casa vazia, como o Senhor Jesus disse, o diabo vem e traz mais 7 espíritos junto com ele. E o último estado é pior do que o primeiro. A pessoa se torna um covil de lobos, se torna um cemitério de gadareno, cheia de iniquidade, de perversões, perversão sexual, onde começa a entrar os desejos mais pecaminosos. Aqui diz em Romanos que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, que eles não se importaram em buscar a Deus, mas em servir uns aos outros, o próprio homem, adorar o próprio homem, aquilo que o homem cria, adorar as suas máquinas, os seus hobbies, os seus fetiches, e se esqueceram de Deus. Mas a sentença veio para este povo. Versículo 26 diz, pelo que Deus os abandonou. Quando Deus abandona uma pessoa, Ele entrega a pessoa a viver no seu próprio prazer, no seu próprio pecado. E ela se torna uma pessoa miserável, como está escrito em Apocalipse: eis que dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas nem sabes que és um pobre, miserável, cego, nu, infeliz. Passa a andar na escuridão, sai da luz para as trevas, e não tem mais o convencimento do Espírito de Deus. A pessoa às vezes está indo na escuridão e quer guiar o outro. É um cego guiando outro cego. Ambos cairão no barranco, no buraco. Será que você se encontra nessa situação? Abandonou o teu Deus? A volta do Senhor Jesus, ela se dará na época da grande apostasia e depois na manifestação do anticristo. Estamos vivendo a época da apostasia, essa pandemia que veio para provar, para peneirar a terra. Muita gente abandonou o Senhor, não somente o templo, mas abandonou a Deus no seu coração e cavou uma cisterna rota que não retém águas, que não retém chuvas. Aproveitou a oportunidade, aproveitou a pandemia e voltou, a porca voltou no despojadeiro da lama, o cão voltou ao seu próprio vômito e você voltou para a sua velha vida, dizendo-se sábio, tornou-se louco, porque você confiou nos seus pensamentos, você confiou na sua inteligência e deixou o teu Deus, achando que está no caminho certo, mas está no caminho da escuridão, está indo como um boi para o matadouro. Satanás te enganou como ele fez com Eva, como ele fez com Sansão. Você deitou com a sua cabeça no colo de Dalila e ela cortou os seus cabelos e mirrou as suas forças, porque você foi seduzido pelo seu olhar, pelo olhar das drogas, pelo olhar da lascívia, pelo olhar do adultério, e você como boi está para o matadouro. Mas o Senhor está enviando esta palavra para te tirar da perdição eterna. Talvez Ele permita que você seja preso por algum tempo, mas para salvar a tua alma.
Há alguns que Deus entregou a viver na sua própria vida e hoje você vive preso, escravo da sujeira, da imundícia. Não consegue se libertar deste vício, não consegue sair deste pecado porque você abandonou o teu Deus, porque você não buscou conhecimento de Deus, mas seguiu os seus próprios caminhos. Veja a situação que você se encontra. Veja a escravidão que é a tua vida, presa no pecado. Você se encontra preso no pecado, presa no pecado. Que o Senhor venha a estender a sua mão para você, para ti. Que a misericórdia de Deus venha sobre a tua vida neste dia de hoje. Porque o Senhor Jesus disse, eu não vim para salvar. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Ele não te condena, mas Ele te diz, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Volte para o teu Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há esperança. Por isso Deus te entregou aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados. O Senhor é quem faz a ferida e as suas mãos a curam. É Ele que fez esta ferida na tua vida e as suas mãos a curam. Essas lágrimas que estão caindo dos seus olhos, é o Espírito de Deus te convencendo do teu pecado. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Quando Deus abandona alguém, não pensa que você vai ficar sozinho. Satanás vem e ocupa o lugar de Deus e começa a encher de tranqueiras e começa a manietar, amarrar, como ele fez com Sansão. Seduziu Sansão no colo de Dalila. Lá ela cortou os seus cabelos, porque ele era narizeu. Ele era nazireu. Ele era nazireu, então não podia cortar os seus cabelos, mas a força não estava nos seus cabelos. A força estava no Espírito de Deus, porque era um voto que ele havia feito. Era um concerto que Sansão havia feito com Deus. E depois furaram os olhos de Sansão e o levaram no moinho. E ali ele jurou o moinho, foi feito um bobo da corte. Quando o Espírito de Deus deixa a alma, Satanás vem e humilha a pessoa, e lança no fogo, e lança na água, e faz com que a pessoa more nos sepulcros, como gadareno, faz com que a pessoa viva como um lunático, como aquele jovem lunático, faz com que a pessoa viva encurvado, como aquela mulher encurvada na sinagoga, leva a ruína, enche a casa de demônios, torna-se um covil de lobos, de ladrões. A pessoa deixa de ser o templo do Espírito Santo e passa a ser o templo de Dagon. Ou a pessoa é de Deus ou é do diabo. Não podeis servir a dois senhores. Ou somos da luz ou somos das trevas. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Versículo 24. A pessoa passa a ser uma pessoa descontrolada, que já não controla mais os seus pecados. Antes conseguia dominar os seus pecados, todos eles. Depois a pessoa passa a ser briguenta, a falar palavrões, a praguejar, a amaldiçoar, a xingar, a dar mau testemunho, a brigar, a cometer tudo quanto é tipo de imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. A palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Nas águas do batismo nós morremos, nas águas do batismo morremos para o mundo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, vivemos para Deus. Mas quando a pessoa abandona Deus, ela volta a ser pior do que era. Satanás ocupa aquele corpo e passa a induzi-la, passa a usar aquela pessoa e ela se torna pior do que era antes. Pior.
Não pode brincar com Deus, meu irmão e minha irmã. Acerte a tua vida. Se você está em trevas, volte para a luz. Volte para o teu Deus enquanto ainda há tempo. Acerte a tua vida com Deus. Arrependa-se. Peça para que Deus te dê o arrependimento. Se ajoelha diante do teu Criador, antes que seja tarde demais. Antes que se rompa o fio de prata e despedace o cântaro junto às rodas. E o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Dobre os teus joelhos. Pai Santo e glorioso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, vem a tua presença, Senhor, a pedir a tua misericórdia sobre estas vidas, meu Pai. Ó Santo Deus, concede, meu Pai, o arrependimento a esta pessoa que está chorando, Pai. Esta pessoa que ainda está com seu coração duro, meu Pai, envia o teu Espírito, Pai. Convence esta pessoa pelo teu Espírito. Concede, meu Pai, o arrependimento, porque é a tua bondade que concede a nós o arrependimento, Pai. O arrependimento não vem de nós mesmos, mas vem de ti, Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, diz o Senhor. Compadece, Pai, dessas pessoas. Intercedo por estas vidas, meu Pai, como Abraão intercedeu por Ló e pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Eu intercedo, meu Pai, por estas vidas. Eu nada sou, meu Pai, nesta terra. Sou um caco entre outros cacos, um miserável pecador, meu Pai. Mas eu rogo, meu Deus, a tua misericórdia em favor destas vidas, e que esta palavra, Senhor, meu Deus, venha libertar outras vidas que estão perdidas, meu Pai. Que a tua palavra, meu Pai, que a espada do Espírito possa, meu Pai, entrar nestes corações, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Faz a obra, meu Pai. Concede o arrependimento e o perdão dos seus pecados, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, a libertação, a restauração, Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Pai Santo e justo, receba esta voz de oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação. Deus tem uma palavra para a tua vida. youtube.com, Servo de Deus, Cláudio Martins.